ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu quero que você olhe para milagres aqui. Não, na realidade, vamos voltar a falar de mestres antes de prosseguir. Aqueles que ensinam a palavra, e todo pregador deve ser capaz de ensinar a palavra. De certa maneira, foi o que Deus nos chamou para fazer. Mas sabemos que existem alguns que eu sinto que têm o dom do ensino, que Deus usa, de certa maneira, para explicar as Escrituras e passar a palavra de Deus de maneiras que as pessoas entendam. E já ouvimos homens e mulheres também ensinando a palavra e acabamos recebendo mais deles do que de outros, ainda que todos devem ser capazes de ensinar. Mas dá para ver que alguns têm um chamado distinto e Deus usa eles grandiosamente. Quando terminam, você aprendeu algo da palavra de Deus e que é muito necessário, mas qualquer pregador que é chamado por Deus, às vezes prega e às vezes ensina. E ainda em um sermão, às vezes, parte dele é ensino e parte dele é evangelismo. Seja como for que o Espírito Santo direcionar. Mas, agora, vocês concordam com a ideia? Sei que o IST concorda que pastor e mestre é um chamado só, não são dois? É uma avaliação que transforma os 5 ministérios em 4 ministérios e eu discordo porque você não pode ser um pastor sem ser um mestre, mas você pode ser um mestre e não ser um pastor. Então, acho que precisa haver uma divisão aí. Mestres afetam o pensamento do corpo de Cristo, afetam como pensamos, e isso é vital, porque o que você pensa é o que você é, não é? Então, como mestres, podemos descrever como pensar como um cristão, o que o cristão precisa entender sobre doutrinas, sobre a palavra, as escrituras, princípios, etc. Então estamos equipando o corpo de Cristo para pensar. Algumas semanas atrás, no Centro Familiar de Adoração, o Gabriel pregou uma mensagem sobre 2 Coríntios 10, que diz: destruindo vãs filosofias. Isso é a obra do mestre, guiando pessoas para que elas eliminem a maneira errônea de pensar e abracem a maneira correta. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é não saber o que pensar sobre o cristianismo. Esta área aqui, ensino, é onde a igreja mais erra, ao invés de qualquer outro chamado, como eu entendo. A falsa doutrina, quando é ensinada, eu acho que ficaríamos chocados se soubéssemos de quanta falsa doutrina é passada disfarçada de evangelho. Tem muita coisa certa, mas a maioria não é. Eu sei que lemos a profecia do Stanley Frodstone, não é? Então, essa profecia dizia que nos últimos dias uma verdade seria dada só para prender o cristão, para que ele fosse atraído aonde a mentira pudesse ser promovida, e temos que tomar cuidado de continuar na palavra de Deus por completo. Mas isso é algo extremamente importante, uma posição importante no corpo de Cristo, porque alguém acredita no que é ensinado de errado e seguem aquilo até sofrerem. Se acreditarem no erro, eu não quero ser negativo, mas provavelmente 90% do que é chamado de evangelho hoje está errado. Não é real. Olha, concordando com você, irmão Swagger, acho que você está certo e podemos dizer que denominações estão arruinadas pelos ensinamentos ruins e falsos nos seminários, bem mais do que nos púlpitos da igreja. Você está correto.
Um homem metodista uma vez me falou, estávamos comprando uma estação de rádio em Houston, tínhamos que esperar, estava esperando os advogados, estávamos comprando a rádio dele. E ele disse: irmão Swagger, a igreja é metodista? Porque eu perguntei qual igreja ele ia e ele falou metodista. E ele tinha uma introspecção muito grande. Ele disse: a igreja metodista não se desviou porque as pessoas iam para a igreja com a Bíblia na mão, mas se desviou quando os seminários formavam pastores que não criam na Bíblia. Foi isso que nos destruiu. Foi o que você falou, não é mesmo? Exatamente. Eu fui para um seminário em Fort Worth que tinha um relacionamento muito próximo com o seminário em Dallas. E o seminário em Dallas era metodista. E esses dois seminários trabalhavam pesado para ver qual era o mais liberal. E seguiam um teólogo chamado Bultmann. Eram pessoas que estavam na Europa, que ensinavam uma teologia liberal. Perdão, quando você fala teologia liberal, o que você quer dizer? Teologia liberal quer dizer negamos a inspiração das Escrituras, negamos todas as histórias de milagre, questionamos a encarnação, questionamos a ressurreição, questionamos a segunda vinda. E como eles acham que isso vai ajudar a eles? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Já mencionei isso e vou repetir. Eu tive um professor no seminário, um estudante levantou a mão e falou, doutor tal e tal, eu lembro o nome dele, mas não vou falar aqui, e disse, depois de te ouvir hoje, nos contando que todas as histórias com milagres nos evangelhos foram mitos adicionados, diziam que uma adição, um parágrafo foi adicionado ali com uma qualidade sobrenatural em cima dele. E o professor disse, ou o estudante disse, depois de te ouvir hoje, e isso é verdade, eu estava lá, escutando você hoje, eu não sei o que pregar em minha igreja domingo agora. E ele disse, esse é o primeiro desafio do pregador, determinar o que está no livro que você pode pregar, que é verdade, e o que não é a verdade. Então, esse é o seminário liberal. E o mais triste é que, pelo menos 50% de todos os seminários na América e na Europa estão na teologia liberal. E eu discordo. Acho que são mais que 50%. Pode ser mais mesmo. Então, deixa eu te perguntar. Você foi para um seminário batista por um tempo, por muitos anos. E o que você achava de lá? Totalmente diferente. Totalmente. O seminário batista Southwestern não tinha nada a ver com a teologia liberal. Agora, você considera que o pregador que prega a cessação que o Bob mencionou, esse evangelho da cessação e tal, você considera isso falso? Sim, mas não liberal. Não a teologia liberal. Você acha que é uma questão de opinião? Sim, mas pessoas como o Dr. John MacArthur, ele é um grande pregador calvinista e conservador e crê na doutrina da cessação, mas ele leva essa palavra muito a sério. Toda palavra é inspirada e é questão de interpretação. E eu respeito ele por isso, porque, nesse sentido, ele é um verdadeiro cristão e discordamos porque ele é calvinista. Mas ele se aplica na teologia da cessação, como a maioria dos batistas também. Nem tanto como a igreja reformada. Eles não desconsideram os textos, mas sim o tempo. Certo. E você precisa considerar um movimento na maioria dos seminários e escolas bíblicas, que é a psicologia, ensinando estudantes a psicologia como meios de ajudar as pessoas, ao invés de entender o cristianismo e pregar a cruz. A maioria está seguindo esse caminho, não é? Então, hoje, nós temos os liberais, a teologia liberal, os da teologia da cessação, com o calvinismo, e também a psicologia. É por isso que a igreja está no estado que está na América. O Dr. Gray está correto. É aí que a maioria dos problemas começam, bem aí. E continuando nesse raciocínio aqui, não há a menor dúvida que o grande movimento metodista que começou com Wesley
foi se desenvolvendo nos anos 1700 e se tornou a denominação mais poderosa nos Estados Unidos em 1800. Tinham milhares de seguidores em 1900. Mas quando você estuda o que aconteceu, dizem que o púlpito foi cheio de pessoas que eram treinadas nos seminários liberais na Europa e no lado leste dos Estados Unidos. E posso mencionar algumas escolas, como a Harvard, Yale, Princeton e por aí vai. E nas escolas europeias, quando trouxeram essa teologia liberal para dentro, corrompeu a maioria do movimento metodista. Por isso começou o movimento Nazareno em primeiro lugar. Estou lendo um livro agora sobre o fundador da Igreja Nazarena. Ele esteve no movimento metodista por 40 anos. Ele chamava Bresee, Dr. Bresee. Ele foi quem descobriu a Igreja do Nazareno, que chamamos de Igreja do Nazareno hoje, e ele começou ali uma igreja em Los Angeles. Mas o mais verdadeiro disso foi que isso aconteceu com uma igreja sólida e conservadora que pregava a primeira obra da graça e a santificação como uma segunda obra definitiva da graça, e tudo isso, finalmente, foi rejeitado. Toda essa ideia da ênfase na santificação foi rejeitada pelo movimento metodista atual. Mas você concorda? Isso é uma opinião. A escola liberal, que você disse que estudou lá por um tempo, por um ano, era a opinião deles também. Mas existem pregadores como aquele que você mencionou há um instante atrás. Eles falam mal do batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de maneira tremenda, denegrindo. Agora, você pode dizer, é a opinião deles, mas eu acredito que estão pregando uma falsa doutrina, sem dúvida alguma. É uma convicção que eles têm. E ninguém escuta uma falsa doutrina sem ser atrapalhado, ferido e machucado. Você concorda? Com certeza. Quando você escuta o nosso tempo acabou. Obrigado, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.